Hi there! Bem-vindos a mais uma aula de inglês do canal Inglês no Teclado. Nesse novo vídeo, eu, o professor Pondé, vou explicar a vocês qual a diferença e como utilizar as palavras many e much em inglês. E a propósito, eu já gravei uma aula aqui no canal em que eu explico sobre a diferença entre how many e how much em inglês. Além disso, eu já gravei uma videoaula em que explico sobre a diferença entre substantivos contáveis e substantivos incontáveis da língua inglesa. É fundamental que você dê uma olhada nessas outras aulas como meio de complementar o seu estudo sobre o uso das palavras many e much. A gente utiliza as palavras many e much para tratar de quantidade ou até mesmo de magnitude. Uma regra fundamental que você deve memorizar é que a gente utiliza a palavra much associada a substantivos incontáveis da língua inglesa e, por outro lado, a gente deve utilizar many associada a substantivos que são chamados de contáveis. Outra forma de memorizar essa regra é que a gente deve combinar a palavra many a substantivos que podem ser usados no plural em inglês e a gente deve utilizar a palavra much a substantivos que somente podem ser associados ou combinados a substantivos que estão no singular. Fazendo aqui uma breve recapitulação sobre o assunto substantivos contáveis e incontáveis do inglês, o que acontece é que há certos substantivos em inglês, como por exemplo a palavra water, que significa água, que não pode ser utilizada no plural, ou até mesmo esquematizado em uma frase que lhe dê o sentido de plural, como por exemplo, você não pode dizer waters, eu comprei uma water, eu comprei duas waters, ou eu comprei 3 waters, não estaria correto em inglês. Mas a gente pode falar, por exemplo, que eu comprei uma água, 2 águas, 3 águas, quando eu estou me referindo aqui a um copinho de água mineral, ou eu posso dizer talvez que o telhado tem 1, 2, 3 águas, tudo bem, mas aí é um contexto completamente diferente. E, inclusive, a gente tem que levar em consideração o aspecto cultural de cada língua. Então lembre-se que water é um exemplo clássico de substantivo incontável e por conta disso, em função disso, a gente vai combinar muitas vezes a palavra water com a palavra much. Por outro lado, nós temos um exemplo de substantivo contável que é a palavra livro. Em inglês é book. Você pode dizer one book, um livro, 2 books, 2 livros, 3 books, e por aí vai. Então, nesse caso, a gente vai poder utilizar a palavra book associada à palavra many. Então, a regra fundamental que você deve memorizar é: apenas utilizamos much com substantivos que são incontáveis e a gente apenas utiliza many com substantivos que são contáveis. Vamos dar uma olhadinha em alguns rápidos exemplos para fixar isso que acabamos de aprender. Veja, a palavra dog, que contém o sentido de cão, ou até mesmo cachorro, é considerado um substantivo contável da língua inglesa. Você pode contar 1 dog, 2 dogs, 3 dogs, 4 dogs e por aí vai. Então, cabe fazer a seguinte pergunta em inglês: How many dogs do you have? How many dogs do you have? Estou te perguntando, quantos cães você tem? Você pode responder, I have 1 dog. Você pode responder em uma frase completa, I have 2 dogs. E por aí vai. Então, temos aqui um exemplo em que eu combino many com a palavra dog, porque dog é um substantivo contável. How many dogs do you have? How many dogs do you have? Veja um outro exemplo com a palavra many. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Jack, que visitou uma cidade histórica em Minas Gerais, comprou diversas lembrancinhas ou até mesmo souvenir. Em inglês fica assim: Jack bought many souvenirs. Jack bought many souvenirs. E aí, ele comprou pouco, muito, mais ou menos? Eu disse many. Então temos aqui o sentido de que não foram poucos. Ele comprou aí uma quantidade considerável de que lembrancinhas ou souvenirs. Jack bought many souvenirs. Agora imagine a seguinte situação em que eu estou te dando uma orientação para que você não dê água demasiadamente à sua planta, porque isso pode matá-la. Eu digo o seguinte em inglês: Don't give the plant too much water. Eu disse don't give the plant too much water, em que eu combino a palavra to com a palavra much para exprimir aqui o sentido de em quantidade excessiva. Então não dê água à sua planta? Não, eu disse que não dê água em quantidade excessiva à sua planta. Temos aqui o sentido de too much. Eu disse don't give the plant too much water. Don't give the plant o quê? Too much o quê?
water, com sentido de água. Too much, em volume excessivo. Cabe utilizar as palavras many e much desacompanhadas de substantivos. A gente também faz isso em português. Por exemplo, eu ligo e pergunto para uma pessoa que mora comigo: "E aí, tem muito açúcar aí?" E eu respondo para ela: "Não tem muito não, não tem muito açúcar não", ou seja, ela vai acabar comprando açúcar. Veja o seguinte exemplo em inglês. Can you get us some sugar when you go shopping? Can you get us some sugar when you go shopping? Eu estou pedindo para ela. E aí, você pode trazer para a gente, né, o açúcar, um pouco de açúcar quando você for às compras? Can you get us some sugar when you go shopping? There isn't much left. Por quê? Eu disse a razão aqui, porque não tem muito açúcar, né? Já está acabando, tem só o restinho. There isn't much left. Por outro lado, em situação em que eu estou mandando alguém levar livros, né, porque eu não quero mais ficar com esses livros, eu posso falar para ela: Don't leave so many. Don't leave so many. Eu olho para trás e vejo que ela levou apenas 3 livros e deixou 50 livros para trás. Não, cara, não deixa isso tudo aí não. Leva esses livros. Eu digo em inglês: Don't leave so many. Veja que em ambos os casos eu utilizei many e much desacompanhados de um substantivo. Por quê? Porque o sentido está implícito. No primeiro exemplo eu me referi ao açúcar e no segundo exemplo eu me referi aos livros. Combinamos much of e many of com palavras como the, my, this, ou seja, termos que especificam determinada palavra. Veja o seguinte exemplo. Você tem um website e aí eu te conto que eu recomendei o seu website para parcela considerável de amigos. Então, a gente vai utilizar aqui many of e até mesmo much of com sentido de parcela considerável. Veja o exemplo. I recommended your website to many of my friends. Então, eu recomendei o seu website para quem? Eu disse to many of my friends. Então, many é a palavra que a gente vai associar ao termo friends, que, como eu disse, é um substantivo contável. Tanto é assim que ele está sendo utilizado no plural, amigos, friends. Então, eu recomendei. I recommended o quê? Your website, o seu website para quem? To many of my friends. I recommended your website to many of my friends. Eu posso citar aqui que determinada terra de certas pessoas foi bem destruída por conta de um ataque, como por exemplo em uma guerra. Veja o seguinte exemplo. Much of their land was destroyed in the attack. Much of their land was destroyed in the attack. Então veja que aqui nós temos o sentido de parcela considerável da terra, dos meus amigos e por aí vai. Você também pode dizer not much com o sentido de nada demais ou nem tanto. Eu posso te perguntar o que você está fazendo e você me responder nada demais. Fica assim em inglês. What are you doing? Not much really. What are you doing? Estou te perguntando o que você está fazendo e você responde nada demais. Not much really. Nada demais para falar a verdade. E por fim, também cabe a gente utilizar much em perguntas para justamente sondar a quantidade. Eu posso te perguntar, e aí, quanto de trabalho você tem, né? Eu estou te chamando para sair e você diz, cara, eu estou com muito trabalho. Mas quanto exatamente? Eu te pergunto assim, have you got much work to do? Have you got much work to do? Veja que work é um substantivo incontável. Então é isso, pessoal. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você me deixasse aqui 2 exemplos utilizando a palavra many e much na seção de comentários. Monte seu exemplo, qualquer exemplo é válido. Eu quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. E, caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar a sua pergunta aqui embaixo na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado e de curtir esse vídeo. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!